Bora lá. Como prometido para vocês, eu disse que eu ia regravar a aula de segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, né? Essa segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, também foi formulada por Gregor Mendel. E, como eu tinha dito anteriormente, o procedimento da nossa aula vai começar diferente do que eu trabalhei na primeira lei. Eu vou primeiro ler o enunciado da segunda lei de Mendel, para que a gente consiga encaixar lá nos experimentos de Gregor Mendel. O que foi que Gregor Mendel falou na sua segunda lei? Que na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica, ele se separa independentemente de um outro par de fatores responsável por outra característica. Ou seja, cor da semente, o fator que determina a cor da semente, ele vai se separar na hora da formação dos gametas de forma independente do par de fator de outras características, como textura da semente. Então, as características elas não estão interligadas, grudadas. Elas podem se separar de maneira independente na hora da formação dos gametas. Gente, aqui mostro para vocês, mostra aqui o Gregor Mendel fazendo o quê? Cortando os estames aqui da pisum sativo, né? O órgão masculino, cortando e vindo aqui, ó, com um pincel, pegando o pólen de uma planta que ele queria fazer o cruzamento e vindo e fazendo a polinização artificial. Vocês devem lembrar que a gente já falou sobre isso, certo? Então, foi dessa maneira que ele procedeu aqui na geração parental. Gente, olha só como foi o experimento de Gregor Mendel na segunda lei. Eu disse também para vocês o seguinte, que quando a gente olha, né, esse experimento de Gregor Mendel, a gente pensa bem assim, poxa, ele fez igualzinho na segunda lei de Mendel, ele fez igualzinho na primeira lei, fez, só que uma coisinha foi diferente aqui. Quem poderia me dizer que coisinha foi que foi diferente na segunda lei de Mendel? Gente, o que foi diferente é que aqui, eu até pedi a alguns alunos para copiarem, né, isso aí pra gente. Aqui, ó, ele trabalhou com duas características por vez. Uma característica é a amarela, ou a cor da semente. E a outra característica é a textura da semente. Então, aqui nesse cruzamento, ele trabalhou com cor e com textura, diferente do que Gregor Mendel fez na primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, Gregor Mendel trabalhou com uma característica por vez. Então, ele trabalhava com cor da semente, depois ele passava para a textura da semente. Aqui não, aqui ele começa a trabalhar com blocos de características. E aqui na geração parental, vocês devem se lembrar que geração parental quer dizer geração pura, ou seja, que antes essa geração só se autofecundava. Se ela só se autofecundava, ela dava sempre as mesmas características, então elas tinham os mesmos genes. Toda vez que um genótipo tem mesmos genes, o que é que vocês lembram? O genótipo tem mesmo gene, então o genótipo é o quê? Homozigoto. Então, lembra, ó, essa geração parental é puro para Mendel, mas para a gente quer dizer ele ser o homozigoto recessivo, ó, azinho, ou homozigoto dominante. Já é uma diquinha aí, né? Para quem não está lembrado o que quer dizer puro. Puro para Mendel
é a mesma coisa que homozigoto pra gente, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não ficar essa coisa feia aqui no vídeo. Então, o que foi que ele fez? Ele fez a polinização artificial, porque toda vez que ele ia obter a geração F1, ele fazia a polinização artificial, cortava os estames, pegava o pólen de uma, chapiscava lá na outra, então ele mesmo fazia aí o processo de fecundação. E aí ele deixou que as plantas fizessem aí os gametas e na geração F1, pasmem vocês, saiu 100% amarelo liso. E aí você pode estar aí no seu cantinho se perguntando, meu Deus, como é que eu cruzo amarelo liso com verde rugosa e só sai só sai amarelo liso? Cadê o verde rugosa? Então, você já sabe que como ele sumiu aqui nessa geração de filhos, eles são o caráter é o que? Recessivo. Então, se eu cruzo amarelo liso com verde rugoso na geração parental, na geração F1, só dá amarelo liso e sumiu os fatores para verde rugoso, porque verde e rugoso são caracteres recessivos. Mas vamos lá dar nome aos bois. Vocês sabem também que em genética, o que é que acontece? A gente simboliza os genes com letras, ou letras maiúsculas, ou letras minúsculas. E aqui não vai ser diferente. Então, como eu sei que amarelo liso é o dominante, eu vou colocar letra maiúscula para o gene dominante e verde rugosa são genes recessivos, então eu vou colocar letras minúsculas para verde rugosa. Outra coisa, na genética, a gente sempre escolhe a inicial do caráter recessivo. Então, a gente vai escolher V para o primeiro parzinho de gene e R para o segundo parzinho de gene. Então, vamos lá, sementes amarela lisa pura. Então, elas são dominantes. Então, para a semente aqui ser pura, amarela, ela vai ter que ser Vzão. Por que, Kíssila? Porque Vzão determina a cor amarela. E como ela é pura, ela é homozigota dominante. E para essa sementinha ser verde, Kíssila, ela vai ter que ser Vzinho e Vzão. As duas são puras, são homozigotas. E para ser lisa, eu vou pegar o caráter recessivo, então vai ser o R. Então, para ser lisa pura, Rzão. E para ser rugosa pura, Rzinho. Certo? Quando esse indivíduo vai formar os gametas dele, os gametas têm sempre metade metade da carga genética. Então, se ali tem 4 genes, os gametas só terão 2. Então, quais são os genes que vão para o gameta? Vzão, um gene de cada par, Rzão. Aqui, se não podia ter um gameta Vzão? Não. É um gene de cada par. E nesse gameta aqui, Kíssila, iria o quê? Vzinho, Rzinho. Quando encontra, o que é que faz? Vzão encontra com Vzinho, que é o processo de fecundação, e Rzão encontra com Rzinho. Quando a mamãe e o papai faz tchaca na muchaca, quando o cachorro e a cachorra faz tchaca na muchaca, e quando a plantinha e o plantinho faz tchaca na muchaca. Então, eu tenho aí a formação do indivíduo Vzinho, Rzinho. Gente, notem para vocês que eles são o quê? Eles não são mais puros, eles são o que Mendel chamou de híbrido. Híbrido. Híbrido para Mendel é o que para a gente? Heterozigoto. Ou seja, tem o gene dominante e o gene recessivo em cada par. Certo? Tudo bem até aqui? Ah, mas não parou por aí. Gregor Mendel parava na obtenção da geração F1 ou Gregor Mendel agora deixava que F1, duplo heterozigoto, ou seja, duplo híbrido, se autofecundasse?
Então, ele deixava que se autofecundasse. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, porque senão vai ficar muito bagunçado. Aqui, ó, ele vai fazer esse cruzamento. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com ele mesmo. Ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Só que, gente, agora vai ficar meio difícil pra gente achar os gametas, porque lá era todo mundo homozigoto dominante, então só tinha um tipo de gameta. Aqui não, aqui eu vou ter 4 tipos de gameta. Como é que eu sei isso? Eu aplico essa regrinha aqui, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de pares de genes que estão heterozigotos. Aqui eu tenho 2, então é 2 elevado a 2, que dá quanto? Que dá 4. Então, esse tipo aqui de indivíduo forma 4 tipos de gameta. Esse, a mesma coisa, em igual proporção, tá bom? Bora lá. Aí, o que é que vai acontecer, galerinha? Olha só. Eu vou ter o gameta Vzão, Rzão, um de cada par. Eu vou ter o gameta Vzinho, Rzão. Eu vou ter o gameta Vzão, Rzinho. E vou ter o gameta Vzinho, Rzinho. Aí, gente, eu tenho 4 tipos de gameta para esse e 4 tipos para esse, certo? Quando eles se encontram, deu aqui, ó, 9 amarelos lisos para 3 amarelo rugoso, para 3 verde liso, para 1, ó, verde rugoso. Sempre os 2 caracteres recessivos são sempre em menor proporção. Certo? Tudo bem? Então, essa regrinha aqui, ó, você já pode decorar essa equação. 9 amarelos lisos para 3 amarelo rugoso, para 3 verde liso, para 1 verde rugoso. Ah, mas eu não entendi, Kisla. É muito difícil. Vamos lá entender? Ó, primeiro, o que foi que eu fiz lá? Vamos recapitular, viu? Eu tenho aqui esse genótipo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é igual, né? Porque eles vão se autofecundar, então eu tenho esse cruzamento. E a única coisa que eu fiz foi achar quantos gametas esse indivíduo forma. Então, 2 elevado a n, onde n é o número de pares em heterozigose. Então, 2 elevado a 2, que dá 4. Tá bom? Pronto, dá 4. Aí, o que é que vai acontecer, gente? Eu preciso encontrar quais são esses 4. Vocês já sabem que um gameta, ele tem um gene de cada par. Então, 25% desses gametas vai ser assim. Ó, Vzão, Rzão. Certo? Aí, o outro gameta é o Vzão, Rzinho. 25% também. Ó, 25% também. Aí, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Tudo 25%, tá bom? Eu vou botar aí de novo, mas você já sabe. Agora é a hora da gente aprender como é que encontra esses gametas. Por meio da fecundação, por meio da cópula, do coito, do sexo. Ocorre o que? O encontro dos gametas, que é chamado de fecundação. Então, foi isso que ele fez, olha só. Ele pegou aqui, ó, os 4 tipos de gameta desse indivíduo, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, e Vzinho, Rzão, e Vzinho, Rzinho. A mesma coisa ele fez com esse, ó. Pegou Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E aí ele começa a encontrar
encontrar os gametas, que é aí o processo de fecundação, tá bom? Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, e Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A mesma coisa aqui, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, e por aí vai. Note que, se você contar, aqui vai ser amarelo o quê? Liso, amarelo 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 liso e amarelo liso. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou botar aqui, ó. 9 amarelos lisos. Vou mudar de cor agora da canetinha. Agora vamos lá pro amarelo rugoso, tá bom? Cadê, Jesus? Aqui, amarelo rugoso. Amarelo rugoso. E amarelo rugoso. Que deu quantos? 3, não foi? Agora vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 3 amarelos rugosos. Tá bom? Agora vamos lá ver. Aqui já pegaram. Verde liso. 1 verde liso. 2 verde liso. 3 verde liso. Então, eu tenho aqui, ó, 3 verde liso. E por último, aqui nada mais é do que uma verde rugosa. Certo? Então, 9 para 3 para 3 para 1.